Alô, alô, alô. Quem? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1385, 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. A definição, antes da definição, o tema é o exemplo pedagógico. Ele está dentro da pedagogia. Agora, a definição. O exemplo pedagógico é o ato pessoal de explicitação didática, teática, de alguma verdade relativa de ponta, que é haver ponto, capaz de reafirmar e ampliar os trabalhos assistenciais, mentais somáticos, da tares cosmoética e evolutiva. Agora, na fatologia, o exemplário técnico, os exemplos cosmoéticos. O exemplo como mínimo variável nas pesquisas da conscienciologia, o exemplarismo horizontal, o exemplarismo vertical, o apontamento do contrário ao bem comum, os maus exemplos ordinários, a corrupção do guarda, o trafegar pelo acostamento, o ato de furar a fila, as ilegalidades mínimas, levando às ilegalidades máximas. A imitação, o estalão, o exemplar, o tipo, o arquétipo, o protótipo, o cânone, o exemplo pessoal do perdão. O poder do exemplarismo verbaciológico, transcendendo os outros tipos de poder, seja o legal, o tradicional ou o carismático. Na tabelologia, dentro dos argumentos, nós mostramos aí os exemplos sadios e os exemplos patológicos. São 10 confrontos para a pessoa ter uma noção bem óbvia. E na frase enfática, o exemplo pedagógico é recurso e instrumento evolutivo valioso para a pessoa a partir do princípio de a vida de toda consciência significar exemplário, cosmoético ou anticosmoético útil. Os exemplos pedagógicos têm relação direta com você. Em quais circunstâncias? Se quiser aumentar aqui, é só aumentar 3 no antagonismo e 2 na filiologia. Tá certo? 2 itens. Agora aqui nós temos umas perguntas. Estou com uma dúvida cruel. Tenho 32 anos e até hoje nunca tive relações sexuais. Ou seja, sou virgem. É um homem que está falando. Homem, não é mulher não, homem. Tenho há muito tempo problemas de dicção verbal, isso é, meu tom de voz é muito baixo. Não gaguejo, mas o meu tom é muito baixo. Já consultei um fonoaudiólogo e não se constatou nenhum tipo de problema fisiológico. Ressalto que sou muito tímido, mas venho me esforçando muito para superar ou diminuir o problema. Como estou com o meu sexo chakra bloqueado, sendo ele o chakra básico, vital, para a abertura dos demais chakras, seria esse o problema? Não, não é só isso não. Isso aí é repressão que você vem sentindo. É preciso ver as que você sentiu nessa vida, que sofreu nessa vida,
e o que tem do passado da sua paragenética. E outra coisa, se te perguntar também para você gosta de homem ou de mulher? Isso também é importante para definir a sua sexualidade. Isso é muito sério. Agora, tenho feito alguns exercícios para melhorar a dicção, porém não obtenho nenhum resultado alentador. Não, é porque você não está fazendo esforço. Primeira coisa, é preciso examinar você sobre testosterona. Se de ver os seus processos testiculares. Eu estou falando aqui que eu não estou falando seu nome, então estou falando claro. Soco na cara e fratura exposta. Se de ver se você é rancolho. Isso aí tem que examinar. Outra coisa, se você examinou só uma pessoa que foi fonoaudiólogo, ele não fez exercício com você, é lógico, tem que colocar uma rolha na boca, uma opção de cor para fazer você falar. Tem que ver você cantar, ó sole mio, gritar o negócio, tem que dar um jeito. Agora, virar gente, virar homem, usar testosterona se você é homem, tem que examinar isso. Agora, isso tem me prejudicado muito no convívio social quanto acadêmico, isso tem relação, tem o que eu devo fazer. Primeira coisa é o seguinte, se devia na sua família tem mais gente assim, eu já tratei uma vez um rapaz, que eu chamei o resto da família, a mãe, uma irmã e 2 irmãos eram tudo igual a ele. Todo mundo tinha pouca testosterona e outra coisa, não tinha aquilo que no Oriente eles chamam do macho. Sabe como é que é? Só a parte do fêmea. Então, só o yin, não tinha mais. Então, ele aqui, precisa examinar, é isso. Agora, você é o seguinte, seja ridículo, fique vermelho, fica roxo, fica amarelo, a cor que você quiser, mas enfrente o mundo, converse com as pessoas, abra o jogo, diga o que você pensa. A vida, a gente tem que posicionar o que nós pensamos. Agora, isso aqui, essa é a pior covardia que tem, é a covardia da inexperiência e da ignorância. É a pessoa que não sabe o próprio corpo que tem, e ela não sabe funcionar com esse corpo. Então, esse negócio de ficar calado, não é só laringo-chakra não, aí é a consciência, é a pessoa. Então, eu digo para você, seja homem, vira gente, dá um jeito. Qualquer coisa, você aparece aqui que eu vou te dar umas dicas, para você andar mais depressa com isso e virar homem. Uma outra coisa, precisa de fazer exercício. Seria bom dar um jeito, exercício mais forte. Não é só andar na esteira, não. Seria bom fazer natação, exercício, aumentar os músculos, transpirar, que isso aí ajuda a desintoxicação e vai afetar positivamente seu sistema neurológico. Quais são os pré-requisitos para se ter um macrossoma? Isso aí é interassistencialidade e autodiscernimento. Melhora o saldo da sua ficha que você vai ter macrossoma na próxima. Numa vida só não resolve ter macrossoma não, tem que ser na intermissão que a gente arranja o macrossoma. Dias atrás eu vi uma das tertúlias que o senhor já leu, várias entrevistas publicadas em Playboy. Vi dias atrás e mandei preservar um livro intitulado Playboy, as melhores entrevistas. Nesse livro estão entrevistas concedidas por Chico Buarque, Lula, Collor, FHC, Renfil, Ayrton Senna e outros. Como eu vou estar aí em dezembro próximo participando do Fórum Tenepsologia, pensei em levar esse livro para o senhor. Pode trazer que a gente aceita. O senhor tem essas entrevistas no seu acervo, já as leu? Olha, eu li toda porque o negócio meu era o Ayrton Senna, que falou sobre projeção, tem na minha bibliografia do Projeciologia sobre projeção consciente. Ele fez, e a entrevista que ele deu, que saiu melhor, foi justamente do Playboy. Tem na minha bibliografia a indicação do Playboy, apesar das mulheres peladas. Tem lá, é só olhar. Agora, é bom você trazer que a gente sempre aceita. Do outro lado, mandei reservar outro livro que parece ser interessante, denominado A Biblioteca Esquecida de Hitler. O ator é o Timothy Ryback. O senhor já leu esse livro? Já falei nele aqui e a gente tem na holoteca. Esse não precisa trazer, não. Vocês lembram que eu falei do Ryback aqui? Ele não viu, você não viu, meu amigo aí, ele não viu essa tertúlia. Essa você fez Gazeta. É a Gazeta do Teletertuliano. Ele não apareceu. Devia estar nadando, né? Alguma coisa. Relativamente ao egípcio Imhotep, século 27 a.C.,
a consim de grande polivalência, engenheiro, arquiteto, carpinteiro, escultor, médico, Miontep era parapsiquicamente desenvolvido e apresentava-se assistencial. Poderíamos considerar sua existência nessa época como parte do seu auto-revezamento multiexistencial? Poderia considerá-lo infiltrado cosmoético? A construção das pirâmides, primeiramente Saqqara, seria propósito de laboratório de desenvolvimento parapsíquico? Ele participou do curso intermissivo do século XIX, XX, houve contato intrafísico com consciência extraterrestre? Olha, primeira coisa, isso aí é as coisas que eu falo, que eu também tive experiência nisso e tenho lembrança do negócio. Um cara que era muito bom, que é tipo Miontep, é o Eurico Barçanufo, que viveu aí no século passado, lá em Sacramento, 38 anos. Meu amigo de muito tempo e colega de iniciação aí nessa época. Mais ou menos nessa época. Na tertúlia Codex Subtilíssimo Pessoal, o senhor diz, o processo mais sério é de lucidez e não de conceito. Não adianta conceito, o que adianta é minha lucidez interpretar o universo, que daí vem todos os conceitos. É lógico. Porque o senhor, então, elegeu como meta prioritária ser um lexicógrafo e enciclopedista que busca, a meu ver, conceituar a realidade do cosmos em seus livros. Sim, como é que eu vou mostrar que a pessoa pode ter lucidez? Eu tenho que mostrar, tenho que expor, tenho que argumentar, tenho que mostrar os fatos, tenho que fazer interpretação. É o processo da hermenêutica, da exegética, da análise, a analiticologia. Tem que escrever, é o melhor que tem. Porque para nós, leitores da enciclopédia, é importante trilhar esse caminho inverso da análise do conceito assim? Não, é você que está querendo. Se você é boboca, continue desse jeito, faça a mesma coisa. Faça uma enciclopédia melhor do que a minha. Se você não pode, faça uma obra-prima à altura da enciclopédia, me ajuda. Outra coisa, faça verbetes bons desse nosso nível para melhor, que nós vamos publicar tudo na enciclopédia. Nós estamos aí para isso. Você está tirando o corpo fora. E outra coisa, é meu processo de comunicar a minha lucidez multidimensional mínima. Primeira coisa, aqui você vai encontrar o EV, que é a chave da vida humana. Sem isso, como é que a pessoa vai ter ideia boa? Não vai ter nunca. De modo que você já faz EV, você já domina bem o EV, olha bem o que você está fazendo. Senão não adianta nada. O processo todo é esse. Então, o problema todo é lucidez mesmo. Vou reafirmar de novo o que eu falei. Tudo depende da lucidez. Conceito não adianta nada. Se a pessoa não tem lucidez boa, olha só, os religiosos, os islâmicos se matam. Por quê? Eles não têm uma lucidez para ver o processo da multidimensionalidade. Se matam matando os outros e acham que vão para o paraíso. Quer dizer, há uma irracionalidade nisso total dentro do islamismo. Os judeus dão um valor excessivo para o processo de dinheiro e outras coisas mais, sendo que todos eles dessomam sem levar nenhuma moeda de ouro. Muito embora antigamente eles colocavam a moeda de ouro debaixo da língua do cadáver para abrir o caminho para ele. Então, isso tudo é o quê? Irracionalidade, falta de lucidez. Os católicos estão aí, seguem Jesus Cristo. Já mataram milhões de pessoas de tudo quanto é jeito em nome de Jesus Cristo. Sendo que o próprio Jesus Cristo, que era um menino, praticamente, 30 e poucos anos, era um boboca, numa opção de coisa, viveu numa época que era a pior era de escravagismo, e não tocou no assunto em nada, nem uma palavra nisso, porque não teve experiência, era muito menino, e se matou. Ele deixou se suicidar com a história toda dessa história. Agora, com isso, pegaram aquilo, fizeram política e estão aí matando os outros até hoje, condenando, fazendo excomunhão. Onde é que está a lucidez desse povo? Não tem nada. Então, veja, a pior coisa que nós temos na Terra, atualmente, são as religiões. Uma das piores coisas que tem por aí. As bombas atômicas que tem aí vão ser usadas pelos religiosos, presta atenção. Amanhã, se estourar, matar uma opção de gente, a culpa, você vai olhar atrás, tem religioso. Estão defendendo um Deus, estão defendendo uma religião que eles acham que é melhor do que as outras. Essa é a verdade. Agora veja, como é que eu vou falar sobre lucidez? Eu dou meu exemplo de lucidez daquilo que eu posso, estou expondo isso aqui, ó, falando francamente, mais do que isso não é possível. Agora, eu abençoo esse povo todo que está querendo seguir a religião, o problema é deles, como abençoo a minha gatinha. Eu não dou conta porque a minha gatinha não entende a conscienciologia. E eu convivo com ela. A mesma coisa eu convivo com esse povo todo.
Foz tem 79 etnias. E uma das coisas que eu vim para cá é por causa disso. Por quê? Os islâmicos aqui não estão brigando com ninguém. Eu nunca vi uma ruaça feita por islâmico aqui contra judeu, ou contra católico, ou contra qualquer coisa, ou contra americano. Em Foz não tem isso. Quer dizer, há uma paz aqui dentro. Esse é um dos lugares que eu vim. Eu não fui para o Líbano, eu não fui para Israel. Veja bem, eu fui para um lugar do Brasil que está assim, ó, de islâmicos. Presta atenção. Mas são islâmicos de paz, que nós temos que ter confiança neles, porque eles são um dos problemas que tem na Terra. Agora veja, como é que nós ficamos com isso? Se eu não expor essas coisas, onde é que vai ter a lucidez? Agora, eu tenho que deixar isso também para a próxima vida, porque esse negócio dessas religiões, isso não vai resolver nesse século. Nós temos ainda quantos milênios pela Terra, pela frente, para resolver isso. Quando é que isso vai acabar? O que é que vai acabar primeiro? É a religião? É o dinheiro, a moeda? É a política de representatividade? Que é toda essa sujeirada de corrupção do Senado brasileiro, da Câmara? O que é que vai acabar primeiro? Depende da gente. Agora, o que nós queremos? Viemos para cá, num lugar que tem 79 etnias, com uma certa paz ou pacificação que o povo está vivendo. O povo que mata muitos outros aqui, principalmente jovens, devido ao contrabando, nós estamos vivendo na fronteira. Toda cidade fronteira tem processo de contrabando. Ainda mais no Brasil, com o governo do PT, que é corrupto. Então, o que é que vocês querem? Isso aí tem que acontecer, mas isso não quer dizer que seja. Não tem nada a ver com o islâmico, nem com religião, nem nada. É a religião que eles estão fazendo aí, a toxicomania. Isso é outra coisa. Então, isso é loucura mesmo. Agora, por aí, então, pensa bem, é a lucidez que manda mesmo. Agora, vamos mostrar. Outra coisa, o princípio da descrença, a gente afirma o seguinte: não admita nada, não acredite nada no que eu estou falando, ou na enciclopédia que eu estou escrevendo, ou nos livros que eu já publiquei. Faça a sua experiência pessoal, vê qual é a sua lucidez, e ó, esse é o caminho, vamos falar a coisa bem clara. Agora, conceito é você que tem que arranjar, veja o que você quer. Ele é bom, ele é fraterno, ele é positivo, ele é construtivo, ele é moral, ele é cosmoético. Como é que fica? Agora, nós temos que falar. Conceito vem depois. Por exemplo, eu já falei sobre cosmoético com um monte de amigos meus. Tem uns que só faltaram me bater. Até hoje eles não admitem a cosmoética de modo algum. Você está entendendo como é que é? Por quê? São fanáticos religiosos. Eu vi isso no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, tudo amigos meus. Gente até da minha infância, gente da minha mocidade, tudo. Eles não admitem uma ética para todo mundo, cosmoética. Só falar em cosmoética já dá uma briga. De modo que os fanáticos não tem jeito. Isso aí é o processo da loucura. São surtos dos tabus e dos mitos. Isso aí ainda vai ter muita gente que vai morrer na Terra do jeito que a situação está aí, para esse povo melhorar, porque não tem outro jeito. Quando é que eles vão renunciar a isso? Esse é o motivo que desde 1947 eu comecei a estudar o processo de ufologia, disco voador, essa coisa toda. Por quê? Essa é uma das esperanças que a gente tem, é a astronáutica, é cair fora daqui. Porque a hora que fizer a coisa lá fora, pode ser que não vai ter influência de religião na história. Muito embora, daqui a pouco é capaz dos religiosos fazerem um foguete para ir, já vão fazer uma cidade religiosa lá, do jeito que eles fazem extrafisicamente. Que tem essas comunex extrafísicas, tudo de fanático religioso, tudo quanto é tipo. Baratrosfera, ela existe por aqui, nós estamos em evolução, mas veja, de qualquer maneira, uma frase para consolar vocês. Eu quero lembrar vocês que vocês não são mais bactérias, vocês são consciências humanas, isso já é uma benção. Tenho feito a TENEPS e percebo uma pressão no fronto chakra bem acentuada, mas ultimamente tenho a mesma sensação em outras horas do dia, quando estou lendo ou estudando algum assunto. Pergunto, este desenvolvimento se dá em outras horas que não sejam durante a TENEPS? Não tem nenhum problema no cérebro. Olha, perfeitamente, yes, of course, indeed. Né? De fato,
O problema todo é o seguinte, deixa eu só te dizer. Quando se movimenta um pouco o processo do fronto chakra, como os outros chakras também, mas principalmente esse, devido ao problema da clarividência, aquilo começa a bater como se tivesse um batimento. Às vezes tem até uma pulsação. A pessoa fala isso. Vocês viram, há uns 3 dias alguém fez uma pergunta e falou que estava sentindo um batimento na testa. Então, isso aí ocorre às vezes dias seguidos na pessoa. Aquilo fica batendo. Igual a mioclonia, como se tivesse uma mioclonia no processo. Vocês estão entendendo? Mioclonia, que é aquele estremelique que dá na pessoa, ou que fica alguma coisa pulando assim, ó, às vezes por falta de vitamina ou alguma coisa, óleos, elementos na alimentação da pessoa. Então, aí dá a mesma coisa aqui, só que tem que batimento. De modo que isso aí mostra que você está sendo, vamos dizer, submetida a um desenvolvimento da sua clarividência e do seu fronto chakra. Deve trabalhar mais com as energias, ter confiança nisso e observar. Outra coisa, registra tudo no papel das suas sensações, para você aprender essas coisas mais depressa e compreender você melhor. Estou deixando a religião de lado. Aí, pelo menos tem gente que está começando a se despertar. Mas ontem minha mãe, de 89 anos, me perguntou, se do outro lado não tem nada sobre religião, por que os espíritos têm medo do nome de Jesus? Espírito tem medo dentro da sessão espírita, ou dentro do processo de sacramento. Jesus Cristo é um monte de gente que fala Jesus de todo jeito. E não é o Jesus Augusto da Silva, ou Jesus Gonçalves, não. É Jesus mesmo, o J. Cristo. Tem gente que mete o pau nele de todo jeito. Eu mesmo não acabei de dizer que era um meninão, coitado, que muita coisa. Ele era um médium em desenvolvimento ainda jovem. Os centros espíritas estão assim de gente igual a Jesus Cristo, que estão desenvolvendo aquilo. Outra coisa, ele ficava desassossegado, os 4 evangelhos sinóticos falam isso. Quer dizer, era um meninão, ele não entendia nada, mas tinha uma energia danada. Entende? Mas não entendia nada dos fenômenos dele, nem nada. Então, ele tinha que apelar mesmo para um pai maior, o reino de Deus que ainda vem por aí, que nunca aconteceu, etc. Faz 2000 anos, essa conversa ficou por aí mesmo. Quer dizer, uma tapiação danada. Agora, então, veja, não tive fundamentos para responder a ela com fortes argumentos. Assim, ela me pediu para perguntar ao senhor se isso é balela da Igreja Católica e da desobsessão espírita. Fala aí para nós, como é que é? Yes, como é que é? Yes, of course, indeed. Mais algum aí? Vê se vocês têm mais aí para falar, tá certo? Ouvindo uma tertúlia passada, alguém perguntou sobre comunex avançado. O senhor disse para observar jardins e o tom de amarelo. Gostaria de saber o porquê. É porque isso é que é mais usado. A cor amarela é a que chama mais atenção em todas as cores básicas. Muito embora muita gente ache ruim. Agora veja, nós fizemos um amarelo aqui para chamar a atenção, que é uma coisa nova. Não tem, nunca foi feito um tertuliário do jeito que nós temos aqui. Agora, achei interessante o senhor falar em tom amarelo, pois outros amigos meus falam do amarelo. Van Gogh, em pessoa que possui distúrbio neurológico. Poderia me esclarecer? Pois, achei que nessas comunidades avançadas a arquitetura seria clean, translúcida e com estrutura simples. Não, tem de tudo. Tudo que você pensar tem, extrafisicamente, porque tudo que tem aqui é cópia do que tem lá. E cópia mal feita. Lá tem cópias melhores, iguais e piores. Mas tem coisa melhor. Então o problema todo é esse. Por exemplo, de onde eu vim, que era a minha paraprocedência, a Comunex, tinha os tons mais de azul claro, as flores que tinham lá. Agora é flores que eles fizeram. E outra coisa, lá não tinha rua. Então os jardins tudo eram verticais, aqueles negócios enormes assim, e sem rua. Todo mundo volitava. Retornei a Tenerife, iniciante, 6 meses, completaria em 7 de novembro. Depois de 45 dias de recesso, após uma cirurgia de retirada da vesícula biliar. O horário da prática continua o mesmo, 6 da manhã. Acordo, faço mobilização, mas adormeço pesadamente, acordando 1 hora depois, muito cansada, depressiva e preocupada. Desde a cirurgia, tenho tido dificuldade em sentir as energias, principalmente do umbilical chakra, por onde foi feita a intervenção cirúrgica. Posso fazer alguma coisa para melhorar a situação ou faz parte do processo todo? Tenho insistido com os EVs
mesmo com dificuldade, muitas vezes ao dia. Poderia me auxiliar? Olha, o problema é você insistir. Você está na fase de convalescência. Tem uma opção de coisa, se você teve anestesia geral, só isso aí já perturba todo o processo da energia sua, durante uma boa temporada. Agora, como o seu processo é de vesícula, isso vai mexer em todo o seu processo gastrointestinal, com uma série de condições aí óbvias. Então, isso é normal, você tem que insistir com a TENEPS e fazer o EV, que você vai superar isso tudo, que não tem nada. Agora, ó, se você tiver, na hora que vai fazer a TENEPS, tiver com vontade de dormir, durma. Que isso às vezes é um aparador que você está fazendo para você recuperar mais depressa. Isso faz parte do serviço. Gostaria de saber qual o propósito da imobilidade física vígil. Qual a importância dela na TENEPS? Essa é terrível, né? Como pergunta. Esse não está sabendo nada. Essa. A primeira coisa é a seguinte, para a senhora eu quero dizer o seguinte, a imobilidade física vígil é como se fosse o jogo do cérebro. Então a pessoa fica 3h30 de olhos abertos e não pode piscar e nem mexer com nada. Se ela sentir coceira no nariz, não pode enfiar o dedo. Se ela sentir uma coceira aqui, também não pode coçar. Se ela sentir que tem uma coisa desagradável, tem que ficar. Isso vai mostrar o quê? Que a senhora precisa de dominar o seu corpo. Quem manda no seu corpo é a sua vontade. O seu corpo não pode mandar na senhora. Então, veja, isso aí é aplicado, indicado, é uma subscrição técnica que nós fazemos para todo mundo que treme. Por exemplo, faz assim com a sua mão. Sua mão está tremendo ou ela está assim, ó, igual a minha, ó, está firme? Precisa ver. Se ela está tremendo, a senhora precisa da imobilidade física vígil. Pode aparecer aqui, 3h30 e fazer isso uma série aí, 10, 20 laboratórios, que vai ajudar demais. Agora, na TENEPS, é muito importante porque a senhora tem que desenvolver o parapsiquismo. Como é que uma pessoa vai desenvolver o parapsiquismo assim? Não dá, né? Você tem que desenvolver o parapsiquismo com tranquilidade, tendo a passividade ativa. A passividade é sua, a atividade maior é do amparador. Então, é isso aí que vem a passividade antiga. Então, pensa bem. Qualquer coisa, pega aí meus livros e a enciclopédia que a gente está explicando com mais detalhes, outras coisas sobre o laboratório da imobilidade física vígil. Poderia listar algumas ações de autocoerência que pode ajudar no exemplo pedagógico? Sim. Por exemplo, eu acabei de dar alguns exemplos pedagógicos. Olha o meu posicionamento ideológico. O que eu estou falando? Eu sou contra a religião, mas abençoo todo mundo que está na religião. Eu sou contra a guerra, mas não tem nada a ver com aquele povo que quer ser voluntário, o problema é deles. Eles vão quebrar a cara, vão aprender, talvez precisa disso, né? O problema é deles, mas eu não posso fazer nada com isso, porque isso não está no meu alcance. Então, veja, isso tudo é um exemplo pedagógico. Outro exemplo pedagógico. O tempo todo que eu falo aqui, eu dou algum exemplo. Hoje mesmo eu falei muitos yes, sim, não é? O i, é isso? Então, o processo todo é esse. Isso tudo é para mostrar os exemplos daquilo que nós precisamos. Agora, o exemplo pedagógico mais sério que tem, que eu acho, é a senhora fazer o código pessoal de cosmoética para defender a sua FEP, ou seja, a ficha evolutiva pessoal, o saldo dela. Como é que é o seu código? É baseado em quê? O que a senhora defende? Qual o princípio melhor que a senhora tem dentro da sua vida para ajudar os outros? Então, a primeira coisa que eu lembro, seja universalista, procure a mega fraternidade, tenha discernimento. Isso tudo é bom colocar lá no seu código, de algum modo, sempre vai ajudar. Agora, isso é o ideal. O ideal é a gente ter lucidez com discernimento e entender a inteligência evolutiva o máximo que a gente puder. Esse é que é o ideal para nós todos. Se a senhora já consegue ter alguma coisa nesse sentido, já é uma bênção. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Pode falar. O senhor poderia explicar melhor na teoriologia? A teoria das interprisões grupo-kármicas, argumentando sobre as consequências da autoexemplificação.
O problema todo é o seguinte, você exemplifica o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Se é coisa ruim, você tem interprisão. Se é coisa boa, você sai da interprisão. Esse é o caminho que nós estamos mostrando. Agora, é o exemplo. Observa bem, todo mundo aqui está vivendo. Todo mundo aqui está praticando algum exemplo. Então a gente tem que perguntar todo dia, como é que foi? Hoje eu terminei meu dia. Eu dei bons exemplos ou maus exemplos? Isso é seríssimo. Não venha me perguntar o que é bom exemplo, o que é mau exemplo. Todo mundo sabe. Nós não somos mais bactérias, então já temos uma certa noção dessa realidade. Confirmando o que o senhor falou sobre as etnias 79, é comum no fim de ano eles se reunirem e cada um traz um prato típico do seu país. O chinês, o coreano, o islamista, 5, 6. Eu vi em 2007, um jornal publicou que 25 etnias estavam reunindo e cada um deles levaria um prato típico. Tudo isso tem. E outra coisa, tem muita assistência nesse lugar. Aparece lá, se alguém quer estudar processo de energia, vá nessas reuniões. Aqui em Foz, de vez em quando tem. É bom saber. O banho de energia que a gente recebe desse lugar é simplesmente impressionante. Porque, gente, isso é o topo da evolução da Terra. Uma demonstração pública, você está entendendo, dessa mega fraternidade? Isso aqui é a mega fraternidade que eu estou falando. Isso é muito raro. É o contrário do Pentágono, é o contrário do Afeganistão, é o contrário do Paquistão, é o contrário do Iraque, é o contrário de Israel, é o contrário de todo o processo lá dos palestinos. É o contrário de tudo que nós estamos vendo lá no Oriente Médio. Tudo por aí, tudo. É o contrário, por exemplo, do Chaves, está entendendo? Do Fidel Castro. É o contrário até da China, com o processo todo da ditadura deles. Isso aí é a liberdade de expressão. Por isso que eu acho, o Brasil é o máximo. Foi por isso que eu não quis ficar nos Estados Unidos. Você já pensou isso nos Estados Unidos? Seria bom procurar com a lanterna, para ver se acha alguma coisa lá assim. Mas se achasse, eles iam tudo calar a boca. Eles não põem isso para frente. Os judeus não iam deixar. São os que mandam mais, né, que tem mais dinheiro, que dominam certa situação, que é a que nós chamamos de incorporation. INC. Incorporation. Isso aí é que é os big bosses. Quem é que vai falar? É você? O senhor falou há pouquinho assim, se você está fazendo TENEPS e tem vontade de dormir, você dorme porque o amparador deve... Não, mas não é todo mundo assim. Nesse caso daí, que ela está falando, eu estou vendo que é, porque o caso do processo é convalescência. Uma pessoa está fazendo TENEPS faz 6 anos, está dormindo toda noite, é uma coisa errada. Mas vamos botar... isso? O ano inteiro está dormindo, então a TENEPS foi feita para a pessoa ter sono. Quer dizer, o cara que sofre da insônia, então ele vai fazer a TENEPS? Não é isso. Agora, nesse caso aí, o que facilita o amparador trabalhar se a pessoa está dormindo ou está acordada? Não, ele descansa a pessoa, ela dorme mais, aquilo vão acertar os órgãos e sistemas dela, acalma todo o problema da cabeça, o processo do parapsiquismo pode começar a funcionar mais, as energias vão ficar mais equilibradas, pode funcionar a TENEPS. Agora, se a pessoa está... Como é que fica? Uma pessoa que esteja totalmente desassossegada, ela não pode praticar TENEPS, não tem jeito. O que vai fazer? Ela precisa de assistência. Ela não tem assistência para dar. Ela não tem gabarito para isso. Então, no caso da pessoa que está muito desassossegada e alterada, e está numa fase de convalescência, se der melhorar, para depois começar a TENEPS. Eu fiquei pensando assim, se seria algum método lá do curso intermissivo, porque o senhor sempre fala que no curso intermissivo existe uma modificação das parasinapses, que você nunca é mais a mesma coisa que era antes. Não é, mas porque lá o problema seu é o seguinte, né? Você acaba com todas as fraturas da sua cabeça. Você vai ficar com a lucidez sua básica,
do seu paracérebro. O paracérebro é uma coisa, o cérebro é outra. Por incrível que pareça, muitos de vocês têm um paracérebro fora de série. No entanto, chega aqui e fica fazendo besteira. Isso é porque o cérebro não está funcionando bem. Então, Você olha só. entendeu? Agora, ó, Professor. nós todos temos isso. O que varia é o percentual. Professor. O de vocês, por exemplo, são os percentuais menores que existem. Então, eu poderia... Entendeu? Olha só, não é frase que consola, é uma Professor Valdo, eu poderia... atestado da realidade. Eu poderia dizer, então, que no curso intermissivo a atuação é mais no paracérebro, mas na TENEPS eles atuam mais no cérebro da pessoa, não? Eles atuam no paracérebro também. Não, na TENEPS tem tudo o que nós fazemos. Quando a pessoa está aqui na vigília física ordinária ou nessa dimensão, tudo tem que partir do paracérebro para pegar no cérebro. Então, A maioria tem problema nessa conversão. O governo do paracérebro sobre o cérebro. Entende? Todos os nossos problemas decorrem disso. Veja bem, o sereno, ele vai bem porque ele equilibra uma coisa com outra. Tudo dele vai reto. Entendeu? Com retilíneo até eu. Com açúcar até eu. Você está entendendo como é que é? Então o problema nosso, a serenologia, nada mais é do que a retilinearidade da pensalidade da pessoa. Pensa bem. Professor. Começa por aí, senão não vai. Ontem, enquanto assistia ao DVD Evoluciólogo, executava inúmeros EVs. Em determinados momentos, eu era cometido por banhos energéticos fortes, com todo o meu soma, momento em que o meu EV era cessado momentaneamente. Procede o cessar dos EV quando tomamos banho energético? Sim, isso faz parte do serviço. Sabe por quê? O seu EV devia ser de paupérrimo. Agora veio aquele de bilionário. Tomou conta de você. É uma coisa mais natural. O que vocês querem? Então, desde que comecei a estudar a conscienciologia, tenho visto formas luminosas fosforescentes da cor verde no meu quarto. Gostaria de saber o que elas podem ser e o que devo fazer a respeito. Gostaria de saber também o que o senhor pensa a respeito da metodologia utilizada pela pedagogia tradicional infantil no Brasil. Olha, primeira coisa, formas luminosas fosforescentes de cor verde, é preciso examinar o que há aí e ver se as reações são boas, se são positivas. Você tem que examinar o que é energia. Seria bom era você vir aqui para fazer o complementário, o curso que nós temos aí, num edifício especial para isso. Isso é que seria o melhor, que é para você ver o problema da vidência facial e outras coisas mais, o início da clarividência, que é o processo de fronto chakra. Teria que examinar isso. E se você aparecer por aqui, é bom fazer o curso, alguns dos cursos nossos aqui de a dinâmica para desenvolver isso aí. Agora, gostaria de saber também o que o senhor pensa a respeito da metodologia utilizada pela pedagogia tradicional infantil no Brasil. Olha, aqui eu acho o seguinte, tem um ou outro lugar que é um pouquinho melhor, mas a maioria é uma droga danada. Ainda tem escola no Brasil que está falando em religião, que tem Cristo lá, crucifixo, diabo a quatro nas aulas. Isso tudo é um erro. Nós estamos dentro, vocês sabem, essa nossa liberdade de ação, essa democracia relativa que a gente tem, ela é laica. O regime é laico, não tem nada de religião dominar isso. Então, esse negócio de pedagogia tradicional, seja de escola que chama espírita, católica, protestante, evangélica, isso e aquilo, está tudo errado. A meninada tem que ser crescida, ou tem que ser ajudada a crescer, ou educada, com bons exemplos de fraternidade, de universalismo. Não pode ser categorizar a pessoa dentro de uma linha ou impor a ideia ali. Agora, então, eu acho que a pedagogia tradicional do Brasil ainda tem muita imposição, muita dogmática, muita doutrinação que precisa de acabar. Isso vem desde que a padraiada lá, lusitana de Portugal, apareceu aqui junto com Pedro Alves Cabral para doutrinar os índios, aculturar os índios, que é uma besteira também, até um certo ponto, tudo que andaram fazendo. Lembra da primeira missa, aqueles negócios todos? Isso aí, ó, nós ainda estamos ainda sob o jugo dessas bobagens, uma porção de coisa aqui no Brasil. Tudo é um processo errado de religião fanática e bitolada, cega, amaurótica. Então, é preciso de ver, quando você for colocar seu filho numa escola, o que é que eles ensinam lá?
que às vezes estão fazendo a lavagem cerebral dele. Está cheio de coisa nesse sentido. Eu sei disso pelo seguinte, eu passei por essas coisas todas na minha terra, em Monte Carmelo, em Minas Gerais, e depois fui para Uberaba, que eu vi também as mesmas coisas. Lá eu fui trabalhar com o professor Mário Palmero. O Mário Palmero resolveu fazer uma escola para desbancar o Colégio Diocesano de Uberaba. Por que o Colégio Diocesano de Uberaba? Eles faziam pedofilia com os alunos. Ele então estava no pátio quando ele falou assim, eu vou sair daqui, vou estudar, vou levar esse negócio para frente, vou fazer uma escola aqui para acabar com esse Colégio Diocesano, para eles não estar perseguindo a criançada. O Colégio Diocesano, os padres seculares diocesanos lá de Uberaba, no Alto das Mercês, só davam aula para homens, lá não tinha mulher. Mas estava cheio de homossexuais e gente pedófilo interferindo nas crianças. Eles viram aquilo, ficavam revoltados e não tinha, ia reclamar para quem? Para o bispo? Pode ser bispo? Não adiantava nada. Que lá o negócio era terrível, tudo de cima para baixo, um verdadeiro regime de ditadura na história. Agora o que faz? Ele então começou com o Colégio do Triângulo Mineiro, isso em 1945. Eu fui para lá o primeiro ano, meu pai me pagou, depois eu comecei a trabalhar com ele e pagar meus estudos. Daquele colégio foi feitas as faculdades, hoje é a Uniub, que é a universidade. Engoliu totalmente o processo do Colégio Diocesano, os padres. E os padres dominavam tudo lá. Isso há muito tempo que é assim. Aonde tem um outeiro, uma coisa, tem lá, a Bíblia da igreja. Uma das maiores que tem lá, dos dominicanos. Vocês sabem que são os caras que têm mais cabeça. Agora, ó, com os dominicanos de Uberaba, eu cheguei a fazer sessão espírita com ele. Teve um desses que deixou até a batina, que eles estudavam de tudo, mas não podia falar para os colegas. Era uma meia dúzia de padres, cada um mais velho que o outro. Tinha um que estava querendo deixar a batina, você não pode deixar, ele está com 83 anos. Ia criar um problemão no processo da vida dele, o caso de o padre era de origem estrangeira, milhões de coisas, um problemão. Agora, fui fazer sessões mediúnicas com eles, usando eles como médico. Agora, era impressionante, a hora que vinha um padre, incorporava no padre, o outro padre lá ia fazer a educação, o esclarecimento, e eu superintendendo os três. Você está entendendo? Isso durante meses. Agora, a maioria desenvolveu bem, porque os caras eram muito inteligentes, tudo muito culto. E outra coisa, queriam mudar, porque viram que tinha, mas a maioria continuou lá até morrer. E um deles foi embora para a França, voltou, que ele era de origem francesa, e deixou a batina. Ele era o principal professor da faculdade de psicologia que havia lá. A cadeira dele era a psicologia básica, aquela grandona que tinha. Ele chamava Père, ele chamava ele de Père, que era pai em francês, né? Padre no caso, era o Père. Um cara, ele ainda moço, era o mais moço deles, é o cara que era apaixonado, que eu já falei aqui, por obras de pintura da arte moderna. Então ele gostava desse povo todo. Foi assim que eu fiquei conhecendo, que eu tive que levar o epidiascópio, que era fazer a projeção das coisas dele, das gravuras dele, para ele fazer a conferência. Foi assim que a gente viu. De modo que vamos com calma com a situação e ver a tendência disso. A igreja não é fácil, e o processo da doutrinação da infância é horrível, não é nada fácil. Qualquer coisa, se as pessoas querem saber, é muito fácil. É só conversar com alguém que tem mais gabarito que eu nesse sentido. O nome dele chama-se Marcelo da Luz, é voluntário nosso, trabalha aqui, me ajuda muito no meu trabalho. Professor Marcelo da Luz. Esse é bom porque ele era o reitor do seminário maior dessa região, ele conhece tudo do processo da Igreja Católica e da teologia toda. Só para aproveitar, o Marcelo da Luz, ele vai estar no Balanço Existencial, apresentando toda a casuística dele. Vai fazer um verdadeiro histórico. Vale a pena vocês verem, gente. Vai ser o talk Quem não show. tem muita experiência desse processo de fanatismo e de dogma, principalmente da Igreja Católica, vale a pena. Porque Então, ele hoje tem uma visão de conjunto dessa situação fora de série. E outra coisa, ele já deu os maiores teólogos que existem, do jeito que eu li.
uma porção deles. E ele teve no Vaticano, as diretamente, obras né? maiores, os tratados do processo de teologia grande, ele conhece tudo. E a É fora formação de dele série. também lá no Vaticano, né? Ele Não é teve no só o Vaticano. Kindle ou qualquer um desse, não. Ele leu tudo, ele sabe tudo das coisas todas. Então, ele fala com vivência, conhecimento, noção, tudo isso de alto nível. Então, vão ser 2 horas com ele, com a turma toda perguntando, né, entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Próximo balanço existencial, tá? 2010. Seria bom ver isso. Então, para quem está estudando aí para defender as crianças na escola, né, vale a pena. Professor, aqui na B, o senhor comenta ali na fatologia, na 4ª linha de baixo para cima, na página 68, o professor ou professora como sendo o maior exemplo pedagógico. Sim. Essa questão é a responsabilidade que tem o professor estando ali na frente diariamente? Não, eu vivo falando isso aqui. O que é que eu falo? Que eu sou o cobaia mor, a cobaia mor que tem. A maior delas sou eu, que eu estou dando aula aqui. Vocês têm que seguir e ver. Eu confirmo aquilo que eu falo? A minha vida confirma aquilo que eu exponho? Isso é a coisa de sério. Então a base de tudo é isso. Sem isso, não há moral, nada funciona direito. Porque logo em seguida ali o senhor também comenta aqui o exemplarismo verbaciológico transcendendo Pois é, os da outros... verbação, ele transcende. Antes de você falar, faça alguma coisa. É o que eu procurei fazer. Você lembra? Eu vim para cá em 95. Agora, eu comecei a fazer as tertúlias 7 anos depois. A gente começou a fazer as coisas aqui primeiro, porque senão eu ia falar o que eu tinha feito fora daqui, ninguém ia admitir, não, ele só fala as coisas que ele não vê. Agora aqui não, nós viemos para cá, 7 anos depois começaram a aparecer as coisas que nós começamos a fazer. É o soco na cara e a fratura exposta, eu mostro antes de tudo, isso é a verbação. Veja só, a minha casa era uma casa popular, tinha 32 metros quadrados, foi feita aqui dentro, para dar exemplo, porque todo mundo está começando pequeno. Hoje ela já está mais ou menos aceitável, já não é tão mais. Mas depois de 5 puxadinhos, né? Agora veja, tudo era exemplo. Muito embora o Loche ache que eu vivo ainda na favela da Rocinha, que é a casa do Tarzan, né? Que a hora que entra lá em casa, às vezes está tudo cheio de barro, milhões de coisas, por causa do canil que está ali na frente, que a gente está ajudando. O povo pisa lá, vai buscar comida, suja tudo o ambiente. Olha, Paulo, eu não sei de onde você tirou isso, eu não falei isso não. Não, você me falou um dia. Como é que é? A favela? Devia ser outro aí. Eu falei, não, a casa do Tarzan. Não, eu acho até bacana. Eu só não tenho esse cipó lá, porque hoje a gente já tem as coisas mais evoluídas, não precisa mais de cipó. Mas é uma casa do Tarzan. Nesse caso, a verbação e a liderança como toda, a gestão e a liderança, a essência do bom líder ou do bom gestor seria essa verbação? A essência do líder ele faz primeiro, depois ele fala. Esse é o caminho, não tem outra saída. Agora, meu caso era terrível no início, da projeciologia, por exemplo, o processo da conscienciologia. Por que é que eu fiz uma edição de 5.000 exemplares de um livro encadernado, grandão, 928 páginas, e distribuí tudo gratuitamente? Que era o jeito para ver o povo, ninguém me conhecia direito. Aqueles que me conheciam era dentro de uma religião, como é que eu ia falar daquilo? Eu não queria mais falar de desdobramento, que isso era já conversa espírita, não resolvia nada. Então eu falei assim, gente, eu mudei, eu quero mudar isso aqui, eu quero mudar. A reciclagem é uma necessidade. Outra coisa, o primeiro exemplo que eu dou é de reciclagem. Eu sou o Marx dissidente do espiritismo. Isso é um exemplo. Não é qualquer um que tem testosterona. Eu não estou falando aí do nosso amigo, rapaz, não. Tem outros. A situação é preciso ter testosterona para fazer essas renovações e ser dissidente. Todo dissidente tem muito valor, mesmo aquele que seja mini dissidente, porque ele estava, vamos dizer, depondo o posicionamento dele, falando o que lá. Ele é, pelo menos, transparente. Isso é o máximo. Agora, para poder aprender esse tipo de postura, o senhor comenta ali no final também a questão das experiências pessoais e as analogias. Então, é o estudo da biografia. Quando você estuda as biografias, você também consegue pegar esses bons exemplos, muitas vezes? Biografia sempre ajuda demais a pessoa, porque
É o caminho do evoluciólogo. A evoluciologia, a pessoa chega lá estudando as biografias dos outros. Como é que é um evoluciólogo? Se ele não sabe as vidas das outras pessoas, como é que ele vai ser evoluciólogo? Como é que ele vai ter uma noção do que é certo e o que é errado? O que é que vem depois daquele ato que a pessoa fez? Seja bom ou errado, mas o que é que vem depois? Ele precisa ter visto testemunhos, exemplos, precedentes daquilo que houve para ele julgar. Ele ter um juízo crítico a respeito daquilo e da opinião dele. Então o negócio todo, estudar a biografia é muito importante. Agora, o melhor da história é a gente estudar uma biografia com a pessoa viva aí. E melhor ainda, é você estudar a biografia da pessoa viva hoje e da pessoa passada aí. Isso é o máximo. Eu, se pudesse, traria uns 100 exemplos, sabe, de cobaias para vocês estudarem, homens e mulheres. A coisa mais difícil que tem para fazer nisso é com mulher. Por quê? Às vezes a mulher chega, ela foi homem. Ou às vezes, ela é um homem hoje, que a gente precisa falar da mulher, da mulher que foi agora recente. Então, quando o negócio encaixa, que não muda o gênero, já ajuda. Quando começa a mudar, já cria um monte de problema para você mostrar com 5 cobaias. Olha, depende, por exemplo, o nosso amigo aí, ó, não é tanto, ele não está expondo. Você está vendo o que é? O que é que aconteceu com esse rapaz? Está na cara que ele foi mulher. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Essa da pergunta? Por que ele foi mulher? Hein? Eu não vi. Aqui, olha. Por que ele foi mulher? Porque ele foi mulher, ela quer saber. Ele já é uma mulher hoje, né? Ele não consegue nem falar, é tímido, não tem testosterona, não tem nada, ele continua feminino do mesmo jeito. Por isso que eu perguntei, você é homem ou mulher? Você gosta de homem ou de mulher? Quem é você? Se de ver se ele não é roncolho. Você sabe o que é roncolho? Ele tem às vezes um testículo do tamanho do feijão, um só. Tudo é possível, coitado. Eu não quero isso para ele, mas é preciso dele examinar isso, a gente tem que falar para ele ver. É o roncolho que o povo chama. Tem pouca Às vezes ele tem um testosterona. testículo só, isso também cria problema para ele. Tem pouca testosterona, então. Lá em São Paulo, uma vez, tinha um amigo nosso que era muito assim, exorbitante, falava as coisas demais. Entende? Mas só assim com a gente, ou na hora que ele estava com raiva. No normal, ele era muito fraco, tudo isso. Então, o Instituto resolveu colocar ele na frente para dirigir certas coisas. Eu vou lá dar um curso, na hora que tem um intervalo, que era o almoço, nós vamos então no restaurante, e eu falei assim, você tratou as coisas do restaurante? Eu falei, tratei, mas você pode ir lá. Quer dizer, ele era mole de tudo quanto é coisa. Ele não assumia nada. Eu falei assim, gente, vocês erraram de colocar o rapaz aí, ele não tem força. Ele é mosca morta, não resolve nada. Aí ele veio me falar, vem cá, o senhor falou com a turma que eu não estou apto para isso? Eu falei assim, não, o que você tem? Aí fomos estudar o que era, eu saí com ele na rua, lá na Rua Augusta, saí dali, andei com ele um quarteirão, só nós dois, e comecei a fazer umas perguntas para ele fora do povo. Aí eu falei assim, olha, seria bom agora você trazer sua família para eu ver. Aí ele trouxe a mãe, uma irmã e 2 irmãos, todo mundo era igual a ele. Agora, ele não tinha mais pai, e aquilo piorou mais. A mãe também era frágil. Então, todo mundo down, você está entendendo? Você chegava, soprasse, todo mundo caía. A hora que ele viu o alcance daquilo, ele falou assim, você tem que dar um jeito. Aí foram examinar o negócio, ele tinha um testículo só, que funcionava. O outro não funcionava nada. E mesmo assim, o que havia era pequeno. Aí tinha que mexer, talvez um processo de hormônio. Eu falei com a mãe, o que devia de ser. Agora eu falei, já vi um monte de casos desses. No interior tinha muitos casos assim. Agora, esse lá era terrível porque ele ficava danado, né? Lá pelas tantas ele ficava revoltado de ser tão mole e desabafava com a gente quando tinha alguma coisa. Eu falei assim, esse cara está esquisito, vamos examinar bem isso. Então chamei ele de lá para a gente conversar, né? O que é que havia. Agora, o processo todo é examinar. Primeiro é os testículos, senão não vai. Valdo. Testículo é uma coisa boa, porque não é igual ao ovário. Ovário não, vocês mulheres escondem tudo. Igual homem não, mostra tudo. Isso é uma coisa muito séria. É uma diferença enorme para fazer a anamnese.
Você, poucas vezes, pelo menos eu tive a oportunidade de ver você comentar sobre quem foi fulano no passado, ele estando presente e tudo mais. Certo. Em alguns momentos você faz essa opção de informar a pessoa, abre o jogo com ela, Não, essa eu coisa não falo. toda. Quem fala é o amparador da pessoa que falou com o meu amparador, aí eu falo. Aí você tem a liberdade de Eu falar. não entro nessa, porque eu não sei as consequências do assunto. Até o momento, eu não tive nenhum caso trágico. Foi tudo tranquilo. Você está entendendo? Mas a gente só fala quando há sinal verde. Abriu tudo, está tudo claro. Que se pudesse reunir um grupo, é lógico que se tivesse, é lógico, o aval aí de todo o grupo extrafísico, né? Mas de ter um grupo de 3, 4, 5 que tivessem nessa situação, já cientes do que foram Eu não entendi estudando. nada dessa sua pergunta. Não, eu estou sugerindo, perguntando se isso tem algum cabimento. Então, a sugestão é a seguinte: será que seria possível um momento, não talvez agora, mais para frente, que a gente pudesse reunir 4, 5 consciências que tiveram essa oportunidade de saber... Sempre é assim. Você está bobeando isso aí. Deixa eu explicar. Quando você fala uma pessoa, você envolveu um monte de pessoas. Nunca é um só. Não existe isso. Outra coisa. Nós já começamos a estudar o processo da Série X em grupo no Instituto. Depois a gente teve que parar, porque estava paralisando o Instituto. Ou ficou tudo fascinado com o negócio, fica tudo doido. Agora, um monte de gente chegava espontaneamente, porque aquilo lá pegou. Na questão do Instituto, naquela ocasião, estava o povo todo que trabalhou junto. Era um problemão. Tem uma porção que sobrou, que está tudo aqui trabalhando conosco. Mas hoje eles já têm mais, já estão mais maduros, assentaram a situação. Porque isso aí fascina o povo, não é só curiosidade, não, é tudo. Há um processo de envolvimento terrível. Agora veja, uma pessoa que fica sabendo que ela foi, e ela pode examinar a biografia anterior com calma, você pensa bem os valores que isso tem. Isso é muito superior ao curso intermissivo que ela teve. Ó, muito superior. Que ela tem tudo à mão, porque ela está aqui, está na mão dela. Então essa pessoa é privilegiada, do ponto de vista de evolução, de estudo, de conceito, de abordagem, é privilegiada dentro daquilo que ela pode fazer. Se ela tem um pouco de equilíbrio, e a maioria que a gente fala, porque tem um pouco de equilíbrio, senão a gente não falaria, ela tira partido disso de uma maneira incomensurável. A gente nem sabe aonde vai isso. Pensa bem nisso, pensa bem. A situação é essa. Agora, eu, por exemplo, eu já falei na minha vida para algumas dezenas de pessoas essa situação. Agora, nunca tive problema assim sério, entendeu? De ter acontecido alguma tragédia, alguma coisa, uma incompreensão muito grande, acontecer algum incidente ou acidente com aquilo. Não teve nada. Agora, eu só falo também depois que a gente ponderou muito. Porque o problema é o seguinte, eu fico com pena, o dia que o transmentor chegar aqui, ou o dia que a monja estiver aí, ela sabe, olha para a pessoa e sabe tudo. Não, esse foi com aquilo, aquele foi com esse foi esse. Isso aí é uma droga, e a pessoa não pode falar nada. E fica vendo o povo cometendo os mesmos erros e não pode dizer nada. Tem que ir com calma. Então a gente fala, olha, não faça isso. Você já pensou, você já fez isso antes? Geralmente quando eu falo isso, é porque a pessoa já fez, está cheia de cicatriz no psicossoma, de tudo aquilo, não sei quantas vezes, você está entendendo? Então, você entendeu como é que é a situação? De modo que o processo é marcação por homem, quer dizer, um por um, marcação por consciência. Não pode ser assim, em grupo é um problema. Agora, todo mundo já tentaram fazer isso, tem aquele nosso amigo que andou, tem até livro dele lá embaixo sobre esse processo do estudo da Série X, da reencarnação em grupo. É o estudo grupal da reencarnação. Mas o que nós, por exemplo, estudamos lá no Rio, com essa turma, foi muito superior. E hoje nós temos muito mais gabarito que esse povo tinha, né? A estrutura que nós temos hoje de abordagem desses fenômenos e o processo da Série X supera tudo isso que eles andaram estudando no século XIX, século XX. Sovaldo, na página 69, no item binomiologia, gostaria que o senhor aprofundasse, por favor, o binômio bagagem de autoexperiências, automemória afiada.
O binômio bagagem de alta experiência, auto-memória afiada. O caso todo aí é o seguinte: uma coisa é a experiência da pessoa, outra coisa é a memória que ela tem dessas experiências. Então, isso é que eu chamo da autorretrocognição. Quanto que é que a pessoa tem? Se ela tem isso em alto nível, ela vai saber das coisas todas, não só dela, mas de todo mundo com que ela viveu. É o que acontece aqui conosco. E outra coisa, tem uma segunda etapa mais sofisticada e muito mais séria. Ela vai saber das coisas intra e extrafísicas. Isso aí é terrível. Aí você vai entender por que eu falei que eu sou o Zéfiro. Raciocínio. De todas as minhas confissões nessa vida, a de maior responsabilidade, a mais séria dela, é eu falar que eu sou o Zéfiro. Presta atenção. Olha a responsabilidade disso em cima de mim. Como é que fica? Por exemplo, não é responsabilidade depois que a pessoa dessomar, é aqui, é agora. Porque depois de dessomar, todo mundo vai ver mesmo a realidade, não tem jeito, não pode fugir. E o passado você não muda. Ou você é ou não é. Você está entendendo? Mas aqui o negócio é muito sério, por quê? Eu estou provando, dentro da minha vida, aquilo que eu falo. Agora veja, eu estou falando a respeito das minhas vidas anteriores, das vidas anteriores dos meus amigos e amigas do meu grupo evolutivo. Estou falando das intermissões que nós tivemos juntos. E estou falando das paraprocedências que nós tivemos juntos. E por aí vai. Eu vou parar por aqui, que já tem 4 terríveis. Só isso aqui é uma responsabilidade danada. Agora veja, muitos de vocês já têm o início disso. E muitos, até acabar esse corpo que vocês têm, muita coisa pode aumentar. Vocês podem chegar no mesmo nível que eu estou. Eu acho. Muita gente aqui. Agora, estudando do jeito que vocês estão estudando, vocês vão chegar, vocês vão queimar etapas. Muito mais rápido que eu. Em relação a esse caso, né, da personalidade estudada aqui, do passado e atual, qual que é o fator, qual que é o mérito que leva a pessoa a ter essa revelação? Quase Geralmente. sempre é a melhoria para o trabalho que a pessoa tem. Agora, essa pessoa sempre tem algum mérito sério na ficha dela. Senão, eles não vão clarear isso. Por quê? Isso derroga os princípios básicos da própria série X, da reencarnação, da vida humana. A vida humana veio para a pessoa esquecer. O restringimento consciencial é para isso. Mas veja, nós temos que caminhar para acabar com isso. Essa é uma das aberturas de colocar a escola na frente do hospital. Essa é uma das aberturas da reurbanização. Então isso vai acontecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Entendeu? Nas próximas vidas, vocês vão saber muito mais das vidas anteriores de vocês, no próximo corpo, e dos amigos de vocês todos, do que nessa. Isso vai ampliar cada vez mais. Agora, quanto mais nós fizermos, vai chegar a um certo ponto que é igual ao serenão. Serenão tanto faz estar nessa dimensão em qualquer outra, ele está sabendo de tudo o que está se passando. Então já não tem mais motivo de nascer aqui. Enquanto você chegar e tiver cegueta a respeito da sua realidade, você precisa voltar aqui. Enquanto você não souber mexer nas coisas básicas dessa vida humana, você vai precisar de ter outra vida humana. Outra. Dízima periódica de vida humana. Você está entendendo como é que é? Vai ter mais. Então, essa é continuidade, depende da necessidade da pessoa. Então, quando a gente começa a revelar o processo, tem um verbete aí sobre, como é que é? Revelação, então, como é que é? Não tem? Como é que é? Vocês estão lembrando. Mega revelação o quê? Tem outro nome. Hein? Racional. Mega revelação racional. Quer dizer, não tem nada que ver com misticismo, nada de religião. Agora, é bom você ler. Vale a pena. Mega revelação racional. Anota aí para você dar uma olhada dela, você ainda não viu. Nesse dia você estava atendendo a turma em Cascavel, você não estava aqui. Está na cara. Está na cara. Mas olha, ontem vim diretamente e com lucidez de uma comunidade extrafísica. Observei que haviam apenas jovens e muitos animais machucados com sofrimento aparente.
Os jovens, porém, pareciam tranquilos, mas num estado de robotização assustador. Infelizmente, tive uma reação desesperada diante da visão, principalmente do sofrimento dos animais. Corri até o grupo gritando que aquilo não estava correto. Todos se voltaram para mim, então percebi o estado de robotização que se encontrava. Voltei imediatamente para o soma, sentindo o sofrimento daqueles animais e jovens que certamente estavam sob o jugo de alguém terrível. Essa foi a prova de que fui numa comunidade extrafísica e meu comportamento precipitado indica imaturidade para atuar nessas comunidades? Olha, em tese a gente tem que falar que sim, né? Mas é preciso examinar mais isso, ver como é que foi, se ver o nível, por exemplo, da sua lucidez dentro dessa experiência, algumas coisas nesse sentido. Você diz que nós fomos bactérias. Eu gostaria então de saber o que éramos antes de sermos bactéria. Poderia aprofundar esse assunto? Não, o problema é o seguinte, você era um princípio consciencial em evolução. Então, é um processo do protozoário, essa coisa toda. A gente fala que é bactéria porque é uma coisa mais comum. Já tem gente hoje que está achando que o vírus não tem vida, que o vírus é apenas um ponto de existência. Então, tem uma opção de hipótese, mas tudo é bobagem. O que a gente quer dizer é o seguinte, o princípio consciencial começa pequenininho antes da botânica, ou na botânica. Então, por aí você vê. Então, você já foi o quê? A mini semente de infusório antes de ser vamos dizer assim, uma bactéria dessas doenças mais graves que a gente tem por aí. Então, é isso que você já foi. Agora, eu quero te dizer que eu também fui, eu só passei o consolo. Mesma coisa. Então, o problema é a gente entender. A situação é essa. Agora, ó, seria bom você ver a origem das espécies de Charles Darwin, ou como diz lá em Boston, Charles Darwin. É o jeito, talvez é uma saída. A vinda do primeiro-ministro de Israel ao Brasil teve interesse bélico, venda de armamentos e caças. Será que as 4 consciências que o senhor atendeu à noite após o apagão têm relação com essa visita? Lógico. Teve algum serenão que te auxiliou? Se teve, era novo na área? Não, não foi serenão. O negócio aí é bem baixo, a coisa é nossa mesmo. Foi eu junto com o enumerador e tinha mais um dos nossos amigos aqui junto da história. Mas que eu liguei isso tudo junto e mais alguma coisa, eu liguei, que a gente não sabe o que está atrás disso. Esse governo tem muito ponto de interrogação esquisito. Começa olhando o Senado. Vocês já viram uma instituição com mais ponto de interrogação do que o Senado? Existe, já existiu na história do Brasil? Em qualquer tempo nessa história, como é que o Lula faz? Nunca antes na história e nesse país existiu uma casa com tantos pontos de interrogação. Então pensa bem, a mesma coisa. E os pontos de interrogação do Alvorada? Hã? E o Sarney presidente. E os pontos de interrogação do Palácio do Planalto? Who knows? O senhor cita exemplos de falhas de pessoas da religião, como Jesus Cristo, Allan Kardec, as recaídas de Blavatsky. Por outro lado, a ciência também tem errado muito. Sim, mas o que tem a ciência a ver com isso? Todo mundo erra, em qualquer lugar. Ao longo da história, apesar de muito mais racional e aproveitável, sim, mas erra menos. Como nada nesse mundo é perfeito, e apesar de existir umas coisas mais avançadas que outras, na sua opinião, qual foi o maior erro desde a criação da conscienciologia? Foi eu demorar tanto para esperar a turma que fez curso intermissivo. Foi um erro, mas veja, o erro não foi meu. O erro foi da própria condição do ponto de vista geral. Erros meus são menores em vista disso. Esse foi o errão grande. Eu estudei 2 gerações para começar a falar nisso, porque não adiantava falar no deserto ou atirar pedra aos porcos. Tinha que esperar a turma que fez curso intermissivo. Agora, ó, você, por exemplo, você está um pouco assim, chamuscadinho, né, com esses meus processos. Você já viu se você fez curso intermissivo? Vai ser muito chato, né? Você examinar lá e ver que fez curso intermissivo. Aí, ó, seu negócio vai ser diferente, você vai ter que estudar você mesmo. Eu estou te dando um espelho. Veja se você fez curso intermissivo. Tem no 700 experimentos. É só olhar lá. Tem a página, tem tudo bonitinho, é só olhar. Se você fez o curso intermissivo, como é que você está? Cadê o livro? Pode falar.
Professor, nas dinâmicas. Quando começa a formar um grupo e eles começam a trabalhar, vamos dizer assim, mais tempo o mesmo grupo. É lógico que isso quer dizer o quê? Que em vidas passadas aquele grupo também já trabalhou? Como que funciona? Quer dizer que isso eles vão ter mais resultado para a psique. Todo mundo que trabalha em conjunto, com assiduidade e de maneira organizada, disciplinada, a pessoa e o grupo vai obter mais resultado para a psique. Agora, isso não quer dizer que eles têm afinidade geral da última vida, não. Tem afinidade, mas a gente não sabe de quando nem quando. Às vezes, com a pessoa você teve 10 vidas, com o outro você teve uma, com o outro você teve há 2 milênios, com o outro e por aí vai. Pois é, mas é isso que eu estava falando. Não quer dizer, mas assim, com uma foi, mas assim, há 1000 anos atrás, outra 500 anos. Mas você já teve alguma experiência? Agora, o ideal é você escolher a dupla evolutiva, o duplista, que você teve 30 vidas com ele. É mais sério que o grupo, então. Aqui, debaixo do mesmo teto. Para não falar que foi em cima da cama. Esse primeiro efeito, aqui, efeitologia, na página 69. Sim. Eu queria fazer uma comparação desse primeiro efeito aqui com... O efeito esclarecedor do exemplo pedagógico calculadamente exposto no momento evolutivo exato. Eu queria saber isso em relação aos verbetes, que você... Sim. Tem um cálculo exato disso. Eu mostrar aqui os exemplos de cada verbete na hora que a gente está discutindo o verbete. Então, mostro o que eu senti com isso, o que eu vivi, o caso do fulano, o caso da fulano, o meu caso, uma coisa qualquer, o caso seu. A gente mostra. Não, mas estou dizendo, o tema do verbete, você coloca, sim, isso aí é bem calculado. É o exemplo pedagógico, esse é o exemplo pedagógico clássico. O exemplo pedagógico é o macete que você usa nas suas coisas. Existem vários nomes que o professor tem para classificar isso. São os macetes dos exemplos que ele usa. Quase sempre há um nome que é o bordão, aquilo que é o estribilho que o professor usa. Por exemplo, tem muitos casos meus que eu já contei aqui 5 vezes. Por quê? De acordo com cada vez que aquilo chega, aquele assunto interessa, eu torno a repetir o caso. Vocês lembram desse caso que eu contei? Assim, vou mostrar o que é. Isso é o macete que nós temos dentro da situação. Todo professor tem esses recursos pedagógicos. Então, você vai dosando a pílula, estou dizendo em relação aos temas do verbete, que você falou, para eu colocar... Agora, tem muita coisa aqui que nós não ficamos só no verbete, porque o assunto é chamado de fora, uma pessoa pergunta outras coisas, nós saímos muitos verbetes. Não é só o verbete, os assuntos que você coloca aqui, você falou que tem que ter um momento certo em relação ao que já houve antes, isso tudo é estruturado. Sempre tem. Agora, aqui, tudo nosso é um espelho deformante das aulas do curso intermissivo. Então, deforma tudo aquelas aulas. Nós somos uma caricatura. Mas assim mesmo... Mas a gente faz força. Já é alguma coisa. Você já falou que... simulacro. Às vezes existem coisas aqui que você coloca que nós não tivemos também no curso intermissivo. Porque vocês têm gente que às vezes fez só o início do princípio do começo. E às vezes ele não aguentou, às vezes, o segundo semestre, o segundo período. Aqueles negócios que tem, né? É que a gente fala aqui para o povo entender. Nem todo mundo fez o curso intermissivo do mesmo jeito. Matriculou, cursou, seguiu, chegou lá, mas cada um tirou um nível que pôde. Mas cada o curso intermissivo, como também aqui as nossas aulas aqui da tertúlia, os debates, depende muito da bagagem consciencial da pessoa. As matérias são abertas, a pessoa vai fazendo o que ela tem condições. É o fôlego que ela tem. É isso, né? Tem gente aqui que tem fôlego curto, tem outro que tem um fôlego mais profundo, prolongado, grandão. Tudo é um processo de expansão parapulmonar. Tá certo? Valdo, vamos entender. Então teria o curso intermissivo incompleto. Quem? Eu digo, teria... Quem? Aqueles intermissivistas que fizeram o curso intermissivo incompleto. Não, não é incompleto. Não é aquilo que você consideraria como substancial. Substancial, hein? Presta atenção, Freitas, substancial. Quer dizer, substancioso, profundo. Você está entendendo? Vamos dizer que perante aquela personalidade, devia de ser mais do que aquilo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, essas coisas variam, né? De consciência para consciência. Agora, eu procurei estudar demais
todas as tessituras, estruturas, arcabouços, mecanismos, enfim, toda a realidade dos cursos intensivos para poder falar nisso. Né? Porque ninguém nunca veio falar isso aqui assim para valer. Agora, eu virei uma vez, logo que eu estava conversando com as coisas, eu virei para o enumerador e falei assim, vem cá, não é covardia eu, um pré-serenão, falar dessas coisas? Eu falei assim, não é, você vai dar um exemplo, você é o melhor que tem aí na história, você vai dar exemplo, você é um pré-serenão. Pois é, mas um serenão não seria melhor? Um evoluciólogo não seria melhor? Alguém desse calibre seria melhor? Eu falei assim, esse povo não aparece mais, Valdo, é você que aparece, sou eu, não tem jeito. Professor, tem alguma relação, então, com a inteligência evolutiva, nesse caso? Tem. O nível do curso intermissivo dela vai estar equivalente? Tudo depende da inteligência evolutiva. Agora, veja, não é só inteligência evolutiva, é bom você pensar uma coisa. É mais o parapsiquismo da pessoa. O recente, dos últimos séculos. Tá. Se aquilo está vivo ou se está amortecido. Porque todo mundo tem isso. A maioria é amortecido, não funciona bem. Que aí vai considerar a série X, as outras vidas. O processo todo é esse. Por exemplo, os gatos, cachorros, tudo já tem uma certa sensibilidade quanto às energias. Eles não sabem o que é aquilo, mas tem um instinto dele que leva a isso. Eu levei uma pessoa lá em casa, agora essa semana, e a gatinha estava lá no escritório, a hora que nós sentamos. Na mesma hora, ela caminhou para uma pessoa e quis ficar no colo da pessoa. Ela escolheu na hora, ela sentiu energia. Agora veja, daquele povo que estava lá, realmente, as energias dele com a aura eram das mais expressivas. Está entendendo como é que é? Na hora. E ela tem capacidade para isso. Essa eu conheço bem, que ela está vivendo conosco já faz alguns anos. E ela não é boba. Agora veja, tinha uma senhora no meio, não foi para o colo da senhora. E outra coisa, esse nosso amigo nunca teve muito contato com um animal doméstico, a gente via, então não sabia o que fazer. Foi gatinho. Você está entendendo? A senhora sabia, mas ele não. Agora, ela escolheu ele. Cada energia. Isso na minha frente, eu vendo a coisa toda lá, bem claro. Agora, veja, eu já vi isso dezenas de vezes. As gatinhas lá em casa. Isso é normal. Lá em casa, lá no Rio, a gente tinha cachorro. O meu cachorro, eu chamava ele de senador, às vezes. Porque ele era um verdadeiro senador. Era um sábio, era um filósofo. Sabia tudo, discriminava tudo. Agora ele tinha 1,5 kg. Era um York. Tinha 1,5 kg de peso. Está entendendo? Impressionante essas coisas todas. Agora veja, por quê? Agora vocês sabem que gato sabe quando uma pessoa vai morrer. Tem ideia disso. Hoje já está até provado, eles já viram aí os negócios todos. Então, se essa sensibilidade, quando vocês eram gata, eu estou falando não uma gata como você é hoje, uma gata humana, não é isso? Uma gata mesmo, da gatologia. Quando você era gata, você já tinha essa sensibilidade? Pensa bem hoje, você já deve ter muito mais do que isso. A gente tem que ponderar essas coisas. Eu estou estudando autonomia evolutiva. Então, eu estava considerando a questão da inteligência evolutiva. Então, agora eu teria que fazer essa junção também do parapsiquismo, né? Lembre-se, a inteligência evolutiva é a pessoa que sabe quais são os detalhes do desenvolvimento, do progresso da consciência no cosmos. Qual que é a evolução de tudo isso? Tem que saber esse mecanismo. Isso é que é inteligência evolutiva. Então, por exemplo, o que eu falo aqui o tempo todo é sobre inteligência evolutiva. Sim. Tudo isso que está escrito na enciclopédia é para mostrar o mecanismo da inteligência evolutiva. Todas as técnicas que nós temos é para apontar, olha, isso aí é que você vai chegar mais perto da inteligência evolutiva. Olha bem como é que é. Quer dizer, nesse nível que nós entendemos isso, é isso que a gente tem para oferecer. Eu não tenho melhor do que isso. Muitas coisas disso aqui ainda tem que aperfeiçoar, tem muita coisa pela frente. Nós estamos engatinhando nessa história. Entende? Sim. Professor, letra B. Sim. Aqui. Quais as suas técnicas para desenvolver a automemória afiada? A automemória afiada é usar todas as técnicas que eu já falei sobre a holomemoriologia, a holomnemônica aqui. Tudo. Tem que pôr tudo aí, porque senão não tem jeito. Observa bem isso. E são muitos verbetes que eu já falei sobre esse assunto. Agora, olha bem, a primeira coisa é o seguinte,
para ver a memória afiada. Eu vou te dar só os primeiros passos da história. Primeira coisa, é fazer o levantamento da verdadeira natureza da sua memória. Então, como ela é? Você tem uma hipomnésia, você não tem amnésia, ou você tem uma memória comum, ou você tem uma memória de elefante. Você tem que classificar que tipo de memória que você tem. Se a sua memória é frágil, se você tem brancos mentais, você tem uma oligomemória. No caso, é a hipomnemonia ou hipomnésia. Isso não presta. Tem que dar um jeito de superar isso aí. É aí que entra o Tanakan, que é o ginkgo biloba, aquela coisa toda para a pessoa melhorar a concentração e melhorar a memória, a atenção que ela tem. Isso ajuda a memória. Agora, isso é a primeira coisa. A pessoa então estudou, já viu o nível. Com isso ela vai ver se precisa tratar, se precisa de medicamentos, se precisa de mudar, por exemplo, a dieta dela e outras coisas nesse sentido. Segundo, é preciso saber se ela é uma pessoa intoxicada ou não. A pele, por exemplo, se está muito manchada, se tem uma opção de coisa, às vezes a pessoa está intoxicada. Então é preciso examinar o gastrointestinal dessa pessoa, ver como é que é o fígado, se ela tem, por exemplo, boca amarga na hora que ela acorda de manhã, você está entendendo? Que isso mostra que também isso afeta, devido ao copostanol, uma opção de coisa, a hepatopatia piora o processo da cabeça e mexe nos dois hemisférios cerebrais, aquilo afeta o problema da memória. Então, isso tudo tem que ser visto. A hora que a pessoa classificou isso, ela vai começar, então, a fazer registro de tudo que ela estuda, que ela lê, que ela fala, que ela escuta, que ela participa. Ela vai anotando. Então, o ideal é ter mesmo o laptop com a pessoa o tempo todo, aonde ela puder ir. E colocar ali dentro. Agora, com o tempo, com esse registro, ela vai melhorando o processo da memória. Uma coisa muito séria que tem nesse período inicial é a pessoa ver quais são as palavras problemas que você tem. Por exemplo, tem gente que às vezes esquece uma palavra. Por exemplo, rebutalho. A pessoa não lembra disso. Toda vez que ela quer falar em rebutalho, ela não lembra. Por quê? Então tem que usar aquelas técnicas. Eu já trouxe um verbete falando nisso. Qual a técnica? Então você usa rebutalho. O que seria isso? Você arranja um jeito de não esquecer a palavra. Faz uma piada, uma história com a palavra, até você fixar. Entende? Agora, anota a palavra. Toda palavra é problema. Difícil, você tem que anotar. Então faz uma relação delas. Outra coisa. Todo mundo tem palavra problema. O que varia é a qualidade da palavra e o número de palavras problemas que a pessoa tem. Mas todo mundo tem. Outra coisa, uma mulher chegou na menopausa, ela aumenta as palavras problema. Ela vai esquecer a maioria das coisas por causa do processo de hormônio, que altera tudo. Uma pessoa fez uma cirurgia, igual aquela que fez aí agora, ó, você viu aí da pergunta de hoje? Então, aquilo ali na convalescência, ela também vai ter problema de memória. Isso aí faz parte do serviço, durante a temporada. Uma mulher entrou na gravidez, aquilo pode piorar o processo da memória dela, porque ela vai ficar infantilizada até o 6º mês depois que deu à luz. Então, isso tudo influi no processo mnemônico, que é muito complexo, é um negócio dos mais sérios que nós temos. Uma pessoa é a memória dela. Se ela não tem memória, não vai nada, não existe. Ela é pior do que bambu. Mas fala. Professor, e qual é a relação do domínio das energias com a expansão da memória? O processo está falando o domínio das energias com a expansão? O EV problema é o seguinte, quem domina as energias e tem o EV, domina tudo na vida. Se ele domina as coisas todas que tem, é lógico que a memória dele deve ser melhor. Agora, se não é porque ele não tem organização. Ele precisa de disciplina, de auto-organização. Ele tem que acertar a vida dele dentro dos bons hábitos, caminhando para rotinas úteis. Se ele não tem, isso piora. Porque às vezes a pessoa tem até muitos hábitos, tudo firmado, mas não são bons. Está entendendo? Aquilo precisa ser retocado, a pessoa não fez. Então, na questão da energia, sempre ajuda todas as faculdades mentais, não é só a memória, não. Juízo crítico, elaboração de pensamento, associação de ideias, a atenção, a concentração mental, tudo isso é ajudado pela energia. Por quê? Se uma pessoa ela tem bloqueio mental, e 80% da humanidade tem bloqueio na cabeça, cortical,
ela, com isso, ela está fraturada, ela está lacunada, ela está alterada na cabeça. Os pensamentos não andam com retilinearidade de pensamento. Tem altos e baixos. Por causa do bloqueio. O bloqueio, ele piora tudo. Agora, quando limpa o bloqueio, se a pessoa tem estado vibracional limpa, ela está limpa, não tem nada, isso aí é o máximo. A pessoa vai longe. Então, ela pode ter uma memória boa se a memória foi cultivada. Agora, dando um resumo nessa história toda que eu estou falando aí para o Cláudio e para você. Memória, antes de mais nada, é cultivo. Tem aquela pessoa que cultiva a memória e tem a outra que não liga para isso. Essa que não liga nunca vai ter memória boa. Mesmo que chegar para você e fala que tem uma memória de elefante. Ele só tem memória de elefante, às vezes, para besteira. Mas não vai ter para as coisas sérias. Tem que cultivar. E para cultivar a memória, tem que saber escolher a memória que você guarda. Qual aquela que você retém. O que é que você tem nos seus arquivos? Isso tudo é cultivar. Cultivar, você não vai cultivar ortiga. Você vai cultivar o lírio. Você está entendendo o que eu quero dizer? Em matéria de palavra. Então, o caso é selecionar a qualificação daquilo que nós devemos reter. Aquilo que a gente guarda na cachola. Eu, por exemplo, eu evito tudo quanto é piadinha, bobaginha, que não me interessa, porque eu já tenho que guardar um monte de casos para poder contar nas minhas aulas. Sempre foi isso, há 50 anos. Então, isso é muito sério. Agora, não vou contar besteira nem nada. Muita coisa eu deixo, porque não me interessa. Interessa é essencial. Se eu colocar tudo que acontece todo dia, isso é impossível. Ninguém consegue reter tudo que tem. Eu não sei se Serenão já consegue, eu não sei como é que é isso. É muito difícil. Eu estou falando assim, reter todas as horas lúcidas e translúcidas que você tem. A translúcida que eu estou falando, quer dizer, a pessoa fora do corpo, projetado, uma coisa qualquer. Essa que é a translúcida. Vocês estão entendendo, né? Eu já uso isso há muitos anos. Fala. Professor, boa tarde. Professor Valdo, está tendo aqui em Foz do Iguaçu agora, nesse período aí, um congresso da maçonaria, um congresso internacional. Sim. E eu fiquei com uma dúvida que eu queria saber, assim, o senhor falou que o senhor já foi da maçonaria, não é isso? Eu sou mestre maçom. Eu queria saber assim... Agora eu tenho um kit classe, que às vezes me deram alforria. O que eu queria entender, assim, primeiro, o que foi que motivou o senhor Eu já expliquei, foi a minha mãe que me pediu. Meu cunhado era maçom. Ele hoje já dessomou, mas ele era maçom até de alto grau, elevado, tudo isso. Agora, a minha mãe gostava demais dele, nós todos gostávamos demais dele, era uma grande personalidade. E outra coisa, a única coisa na vida dele que ele fez era cuidar da profissão dele e ser maçom. E ele defendia muito o processo da maçonaria. Então, a minha mãe achava que aquilo ajudava muito, porque ela acompanhava a assistência que eles faziam. Os maçons, por exemplo, assistem as viúvas, o cara morre, o maçom morre, eles vão lá, ajuda a viúva, aquela coisa. Então ela falou assim, você, meu filho, que dá tudo para os outros, que você vive fazendo assistência, seria bom você ser maçom, porque se amanhã acontecer um negócio contra a situação, um acidente mais grave, uma coisa, a maçonaria vai te ajudar. Então, se você fizer isso, eu vou ficar mais tranquilo a seu respeito. Eu então prometi a ela, então minha mãe, a hora que eu inteirar a idade, eu vou entrar na maçonaria. Eu inteirei a idade, fui lá falar, a turma da maçonaria toda era a maior loja lá do interior de Minas Gerais. A loja maçônica, lá de Uberaba, era a maior que havia. E todo mundo que era grau superior lá dentro, entre as colunas, como a gente falava, todo mundo era conhecido meu, porque fazia assistência junto comigo e eu com eles também. Então, eu falei assim, olha, eu quero entrar na maçonaria, vocês topam? Aí, teve um nosso amigo, foi lá, me apresentou. E eu passei nas primeiras situações, tal. Aí, na hora que eles vão analisar a minha situação, eu falei assim, esse é o rapaz, de todo mundo que já veio aqui, eu que entendo mais de maçonaria. Aí eles começaram a fazer questões comigo, que eu já tinha lido mais do que a maioria que estava ali, sobre maçonaria, entendeu? Então, a parte histórica, o processo todos os rituais, o interesse daquilo, tudo que havia. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu preciso de continuar fazendo as minhas experiências e trabalhando dentro das minhas coisas, de modo que eu queria pensar para vocês o seguinte, aí falei com os mais velhos da maçonaria, você acha que seria bom eu frequentar aqui,
porque isso ocupa meu tempo, você sabe como é que é a minha vida, como é que é. Assim, não, melhor a gente dá para você o kit prazo. Você vai ser mestre maçom do jeito que você está aí, você já sabe tudo, você não precisa disso, você já sabe tudo. Agora, continua dentro do seu trabalho. E outra coisa, vamos ajudar os maçons dentro da situação que tem e o povo que a maçonaria ajuda. Aí eu fui trabalhar no Instituto do Cego do Brasil Central, depois disso e tal, que lá tinha muita coisa nesse sentido, e muitas obras de assistência social. A maçonaria ainda tem lá até hoje. Agora, eu deixei, nunca mais frequentei nada, só apareci em algumas lojas maçônicas para dar aula. Eu fui para dar curso de Conscienciologia. Eu dei uma opção de loja maçônica. Ô, Valdo, eu cheguei eu participei ontem, acompanhei essa abertura desse congresso, e uma das coisas que eles falaram lá é da questão do aperfeiçoamento moral. É a base de tudo. Como é que é essa questão desse aperfeiçoamento moral, por exemplo? É mais do ponto de vista filosófico ou o pessoal realmente traz para a própria pesquisa? A maçonaria, o que é bom nela é que o interesse é positivo, o objetivo é positivo. Para você ter uma ideia, o verdadeiro templo maçônico, ele tem uma câmara de reflexão, que as pessoas vão para lá para fazer reflexão. É essa que eu vivo falando aqui para todo mundo fazer, aquela técnica, por exemplo, das 5 horas de reflexão. A maçonaria tem isso. Agora, a maçonaria é boa porque ela é fraterna, ela é de solidariedade, ela é de interassistencialidade, todo lado. Agora, o que ela pesa na vida da pessoa? Foi o que eles falaram para mim, que aquilo ia pesar na minha vida. Eu que estava estudando, trabalhando demais, já dirigia um monte de coisa de jovem, na minha idade e tal. Então era um problemão. Agora, o que é que pesa? É você estar pelo menos uma vez na semana, naquele horário certo, comandar aquele negócio todo e participar daqueles rituais. Aquilo é muita repetição, sem necessidade nenhuma, é bobagem. Você não precisa daquilo. Você está entendendo como é que é? Mas eles precisam para manter o problema rígido da disciplina. Porque senão, você sabe a natureza humana como é que é, ninguém segue aquilo corretamente. Então a primeira coisa que você vai encontrar, maçom, você vai encontrar um maçom, geralmente ele é uma pessoa mais organizada do que a média do povo que está por aí afora. Isso é a regra. Agora hoje, a maçonaria já não tem mais segredo nenhum. Ela é sempre secreta, praticamente expõe tudo que tem. E outra coisa, os livros que existem é só você procurar lá. Os livros que nós temos de maçonaria lá embaixo, você fica sabendo tudo que tem. Agora, o que tem mais é tabu, mito, superstição, folclore, que eles arranjam. Então, você vai ser iniciado, vai passar em cima de uma tubulação. Se você é gordo demais, a tubulação vai arrebentar com você, vai te criar problema. Isso tudo é essa conversa fiada, está cheio de coisa. Outra coisa, existe uma opção de processo criptográfico em matéria de maçonaria. Pode ser um modo de cumprimentar, sempre tem uma senha de tantos em tantos meses, tem um processo, às vezes, na assinatura da pessoa, ou qualquer coisa nesse sentido, mas tudo é também bobagem. Os maçons, às vezes, fazem isso mesmo só para criar problema. Entende? Há muita piada nessa história toda. Agora, outra coisa. Dentro do grupo de maçons, há pessoas polímatas, de grande erudição, gente de muito valor, que conhece muita coisa, de tirar o chapéu. Não se pode brincar, não, porque às vezes você vai encontrar um que ele engole todo mundo em matéria de intelectualidade. Há muitos maçons intelectuais de alto nível. E às vezes não são aqueles que aparecem, porque a maioria deles não aparece mesmo. Está entendendo como é que é? Então, o processo de maçonaria é isso. Agora, eu nem sei desse congresso que está aí, eu não participo das coisas dele, eu só vou lá quando eles me chamam. Aí eles vêm, porque às vezes quer uma coisa para a gente examinar, um processo de poltergeist, um processo de assédio, problema de energia, eles sabem que eu entendo disso. Até, de vez em quando, ainda tem gente que me chama até hoje. Agora, veja, eu estou com 77 anos. Eu entrei na maçonaria quando eu tinha 21, tá? Aquele negócio. Você vê bem, tem mais de 50 anos. Eles não me esqueceram. O melhor da história mesmo que aconteceu comigo em maçonaria é que uma vez eu cheguei no exterior e queria fazer um negócio lá e o negócio estava encrencado. Quando chegou um homem
e olhou lá umas coisas e falou assim, vem cá, o senhor é esse cara aqui? E me mostrou uma foto minha com o meu nome. E lá eles tinham falado para ele que esse cara é maçom. Então ele foi lá falar comigo. A hora que eu falei que eu era maçom, mestre maçom, que tinha um kit plástico, esse negócio todo, ele abriu tudo, fez tudo para mim, tudo ficou mais fácil. Num minuto. Eu falei assim, agora que eu estou entendendo por que aqueles caras mercadores, inclusive até amigos meus de origem judaica e tal, por que eles percorriam o interior, tudo, todo mundo era maçom. Porque ele chegava, dava uns sinais, pronto, conquistava já a cidade de cara, não precisava de ir na Secretaria de Turismo ou pedir nada na prefeitura. Já tinha um monte de irmãos maçons que abriu o caminho para ele. Aí eu comecei a entender o negócio todo, como é que era. E realmente o problema é assim mesmo. Isso ajuda muita gente. Você está entendendo como é que é? De modo que é um grupo de solidariedade que faz assistência. Agora, a maçonaria não é mais do jeito que era. Era muito política há muito tempo. Hoje a política já não tem mais nada, já não tem mais força, não entra nisso. Agora, os Estados Unidos, tem muita coisa que a maçonaria entrou. O Brasil também, a política do Brasil, tudo entrou. Agora, a melhor da história, tem um amigo meu, a hora que eu falei para o Everton, para a gente colocar uma entrada aqui, uma portada, e fazer o greco-romano, e colocar um triângulo assim, ó, em cima de 2 colunas. O amigo meu falou assim, isso é processo maçônico, a maçonaria não pode ficar fora. Eu falei, não tem nada a ver com maçonaria. O processo greco-romano usava isso também. Agora, é lógico, a maçonaria usa. Você olha no dólar lá, que tem as coisas lá, o ouro da maçonaria, aquela coisa toda. Está entendendo? Isso tem. No Brasil também é a mesma coisa, no processo político. Agora, o que nós queremos colocar aí é fazer uma entrada que seja assim, de intelectual, de universidade, de academia, um processo acadêmico. Que a nossa entrada aí está muito renquém, ela está muito fraquinha. Agora, nós temos um plano, preciso examinar qual que é o melhor. E outra coisa, dentro da nossa democracia aberta, seria bom fazer assim uma espécie de eleição, né? Um concurso para ver qual que é melhor. Fazer várias entradas e perguntar para o povo, o que vocês acham que devia ter a porta do tertuliário, qual que seria melhor? E ver o que é melhor. Essa, por exemplo, da portada greco-romana, é a mesma da faculdade que o Mário colocou lá. O Mário era maçom, ele nem sabia disso. Ele queria colocar o que as universidades põem. Você está entendendo como é que é? Mas fala. A respeito disso, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho lido alguma coisa a respeito da maçonaria no século XIX, na Inglaterra, e sua atividade como grupo de poder dentro da divisão política aqui na América. Tem alguma coisa de certo isso? Tem. A maçonaria funcionou demais, inclusive na história do Brasil também, nos bastidores, tem muita coisa. Tem muita gente que foi maçom aqui. Você tem que olhar o seguinte, olha nos livros da maçonaria, quem é que foi maçom na história. É impressionante. Pois é. Na Ordem e Progresso, tudo é maçom. Eu te estou falando disso porque grandes... Um problema sério na maçonaria é que todo mundo trabalha, né? A gente começa por aí. Agora, tudo eles arranjam emblema, símbolo, disso e daquilo, para fixar aquele nível que a pessoa está. Entende? Te falo isso porque um dos principais militares argentinos do século XIX, bem conhecido por todo mundo, San Martín, e alguns dos presidentes argentinos daquela época eram maçons. Fazia isso, que era o jeito de se sustentar politicamente. A maçonaria tinha muita força. Agora, uma coisa impressionante é você ver os pais fundadores lá dos Estados Unidos, a situação toda, no meio deles tinha um monte de maçom. Então, isso tudo a gente tem que ver, né? Tem que examinar. Partindo do princípio de que não devemos fazer prisão grupo kármica, como podemos fazer assistência sem criar a prisão? A primeira coisa, se você está fazendo assistência, você não está fazendo prisão, não existe isso. Isso aí está mal contado aí, ó. Você está interpretando mal isso aí. Você está ajudando uma pessoa, não tem prisão nenhuma nisso, isso é soltura, tudo a seu favor e a favor da pessoa. Agora, se você está ajudando, mas não está ajudando, você tem segundos interesses, tem outras coisas, isso já é prisão. Aí não é ajuda, isso não é assistência. Nós falamos aqui na interassistencialidade. Você ajuda, você está recebendo, você é o primeiro a receber. Considerando a possibilidade de ter sido homem em vida recente e agora mulher,
Quais são as principais variáveis que precisamos calçar para acelerar o momento da descoberta? A primeira coisa é o seguinte: a sua consciência não tem sexo. Pensa nisso. Acabou. Você vai ver. E se você já mudou, e você que eu conheço, você está saindo muito bem nessa vida, como mulher. Então o que você passa? Quer dizer que você está saindo bem nos dois sexos, quer dizer que já está começando a superar os dois sexos. Então, a sua consciência está começando a prevalecer sobre a matéria do corpo humano. Isso é o máximo. Parabéns para você. De modo que você, eu acho que não precisa de calçar nada para acelerar o momento da descoberta. Como é que foi, não? Você vai resistir bem. Não tem nada. Você é uma moça prendada, cheia de vida. Eu não vou falar o nome aqui, mas é das nossas conhecidas. Ela não está presente, por isso que ela fez a pergunta. Para iniciar estudos e pesquisas sobre a inteligência evolutiva, por onde devemos começar? Pelo parapsiquismo ou mesmo pelos vários tipos de inteligência que o ser humano manifesta? Eu acho que a melhor coisa que tem é pelo parapsiquismo, principalmente pela projeção consciente. A projeção consciente vai mostrar o processo da multidimensionalidade e mostrar a realidade da pessoa do ponto de vista da inteligência evolutiva. Oncotô, Proncovô, Doncovim. Então a pessoa começa a estudar isso tudo e vai ver o mecanismo que influi em cima dela. Qual a minha ficha evolutiva? O que é que tem? Qual a minha proex? Isso tudo está dentro da inteligência evolutiva da pessoa. Agora, o que nós falamos aqui o tempo todo é sobre inteligência evolutiva. Todo mundo que vem aqui às tertulias está estudando inteligência evolutiva. De modo que, qual o nível do alcance da sua pesquisa, da sua investigação sobre a inteligência evolutiva? Isso tudo é o nível que nós devemos procurar. No curso intermissivo, entendo que haviam atividades predominantemente mais teóricas e outras mais práticas. Houve muitas incursões de resgate no intrafísico a partir do curso intermissivo? Estou pensando adequadamente? Olha, incursões sempre existiram, mas as mais sérias que haviam, às vezes, era fora disso aqui. Por quê? Se a pessoa fez um curso intermissivo e depois ia ressomar, como aconteceu com todo mundo aí, vai acontecer, mostra que aqui não precisa ver muito, que ela vai acabar tendo a experiência, porque ela tem que viver mais, muitas vidas. Então, a coisa mais séria que eu acho são as excursões extraterrestres, que muita gente saiu para mostrar como é que existe outros planetas, que existem outras parapopulações, que existem outros modos de manifestações da consciência. Isso é que eu vejo que é o mais sério em matéria de curso intermissivo. Tem muita gente que nunca tinha pensado naquilo. Agora, veja, muita gente não pôde ir nesse lugar porque não está preparada. Se fosse, a pessoa está muito entusiasmada com o curso intermissivo. Ela ia fazer a excursão, pronto, lixou o aparelho. Não quer saber disso, não. Ficou totalmente perturbada, voltou, aquilo regrediu, dá para trás, não dá. Então eles olhavam muito isso, muita gente não pôde ir. Você sugeriu que a gente percebesse qual é a memória que a gente tem mais facilidade para poder gravar, para poder fixar e, a partir dela, qualificar mais a forma como se memoriza e cultivar mais. Então, vamos dizer que a minha, um exemplo, né, seja naturalista, pelo menos nesse momento, nessa vida. Uma possibilidade de ser pelo vocabulário, pela linguagem, pela proximidade do trabalho. Então, a partir dela, eu faria todo um desenvolvimento? Você poderia sugerir? Pode. Quanto mais você aprofundar esse processo, mais você vai ver o modus operandi da sua retenção da ideia. Você vai pegar, então, uma área dessa que você gosta, que é a sua profissão ou que é a sua pesquisa, aquilo vai servir de exemplo para todas as demais áreas. Lembrando que toda área que a pessoa pesquisa, ela tem conexão com outras áreas. Não existe um conhecimento totalmente isolado. Nem a consciência jamais consegue ficar isolada de modo algum. Uma pessoa que é autista, ela não consegue ficar isolada, por mais que ela tente. Entende? Ou uma pessoa, por exemplo, que tem aí alterações, por exemplo, grande, um catatônico, por exemplo, ele não consegue ficar isolado. A mesma coisa, uma pessoa que dirige um trabalho totalmente isolado, por exemplo, um faroleiro, ele não fica isolado, ele está sempre mexendo com outras pessoas.
Mesmo que ele esteja sozinho na ilha onde tem o farol, ele tem que olhar os outros, quem é que chega, como é que é. Outra coisa, como é que fica a comida dele, como é que ele vai fazer isso, os contatos que ele tem com os outros, ele tem que entrar em contato, ele não pode ficar sozinho. Então, esse processo de isolamento não existe. Então, a partir disso, aquela linha de conhecimento que a pessoa seleciona, que ela escolheu, apenas abriu uma porta maior para outras áreas. Mas a pessoa nunca vai ficar só naquilo. Então, é muito importante ela desenvolver a retenção da memória através daqueles elementos específicos. Você entendeu, né? Mas a memória é só uma parte. A memória é só uma parte, mas ela é uma parte básica. Ela, praticamente, ela planifica, estabiliza, ela lança as fundações, os alicerces, você está entendendo? De todos os outros atributos das coisas que você faz. Uma pessoa sem memória, ela não vive direito, não dá. É a coisa mais brava que tem, é o que eu já falei aqui mais de uma vez. É você, quando você encontra uma pessoa que não tem a memória agora recente. Então, você fica lá no mesmo lugar com a pessoa, toda hora a pessoa vem e cumprimenta você, porque ela esqueceu que já tinha cumprimentado antes. Ela não retém aquilo. Agora, é uma coisa assim, trágica, né? Um negócio dramático. É tenebroso ver um negócio desse. Uma pessoa que não tem memória nenhuma. Outra coisa, de cara, quando acontece isso, você pensa que a pessoa está brincando. Aí é que você vai ver, não, o negócio é sério, quer dizer, não há retenção, ela não está com memória nenhuma. Agora, isso é uma lástima, uma das coisas piores que tem, assim, para a gente ver uma pessoa. E o pior, se você conheceu a pessoa no normal dela, como é que ela era, sadia. Eu tive um aluno que tomou um tombo semana passada e ele teve um lapso de memória e ele ficou repetitivo. E como a gente tem alguns que já tem isso, né, e vem medicados... Agora, quem quiser ver essas coisas de perto, tem que ir nesses lugares de gerontologia, de geriatria, para ver as pessoas que estão com Alzheimer e outras coisas mais. Às vezes vai dar para ver, por causa da demência senil. A demência mostra isso, porque a memória é uma das coisas que mais acontece e demonstra e indica a perda do processo que está caminhando para a demência. Isso associado àquele outro comentário que você fez, de que a gente vai voltar aqui inúmeras vezes, enquanto não superar todas as dificuldades que tem no intrafísico. Agora veja, essas pessoas todas que estão aí na gerontologia, a maioria recupera muito a memória, né? E depois vai recuperar até os cons magnos que ela tinha perdido na intermissão. Isso vai ajudar para o próximo corpo, porque senão está danado. Se perdesse o negócio, permanecesse o tempo todo, está danado. Está sem saída, né? Não tinha solução. De modo que memória a gente tem que cultivar. Olha a palavra que eu estou usando, olha o verbo, cultivar. Tem que cultivar a memória. Olha bem o que você faz. Uma outra coisa, se você esquecer uma palavra, não faça questão de lembrar, não. Deixa ela vir espontaneamente. Agora, quando ela chegar, você anota, para você não esquecer de novo. Qualquer coisa, você pega seus guardados, vai lá e olha. O que é que tem? Não, está lá. Agora, às vezes, a pessoa esquece palavras simplíssimas. E o pior, às vezes a pessoa com quem a pessoa vive, ela esqueceu o nome da pessoa. Isso é terrível. Eu, por exemplo, a hora que eu comecei a fazer lá a minha dieta, né, vegetariana, mas eu levando tudo às últimas consequências, que é o meu jeito, né, eu sou, né, ali para valer javalino. Então, um pouco depois daquilo, mais ou menos 2 anos e meio, um dia eu quis escrever um negócio e lembrava do 8, que vinha o 6, o 7, o 8 e depois o 9. Eu quis escrever o 8, esqueci como é que escrevi. Aí eu falei assim, bolas, eu estou doente, houve alguma coisa comigo. Isso me chamou a atenção. Agora veja, era a falta de proteína, que eu fui acostumado a comer carne de porco, aquela coisa desde menino, aquele negócio que na minha terra não tinha outras coisas. E eu deixei tudo isso, e não substituí convenientemente. Na ocasião a gente comia soja, uma opção de coisa, mas mesmo assim. Aí eu demorei uns 5 anos para recuperar a minha memória. 2 anos e meio eu fiz a dieta, e demorei 5 anos para recuperar do jeito que eu tinha. Agora, ó, recentemente eu estou começando a perder a memória devido aos remédios que eu tomei. Eu ainda não recuperei.
Eu tomei o remédio durante 10 meses. Eu agora já deixei alguns meses, mas ainda não recuperei bem. Agora, essa minha memória, ela está muito específica. Eu já sei bem, então a gente já sabe o que é. É uma memória nominativa. Então, é o processo de nome. Aí, com calma, eu lembro. Até agora, não escapou palavra nenhuma. Todas eu lembrei com calma. É que demora. Eu não estou habituado com isso. Minha memória era automática. Sabe? Era fotográfica, o negócio tudo assim. Agora, hoje não. Eu tenho que... Não, vamos raciocinar. Aí eu junto as pontas, não, é isso. Então eu estou um pouquinho mais devagar, não se faz mais volta como antigamente. Entrando em matéria de memória, não dá mais. A situação é essa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 72 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 18 votos online. Teremos hoje os recados do Eduardo, programa Amigos, Lorela, 7ª semana da INVEX, Loche, balanço existencial, Cristina Aracaque, inversão na tenepsologia, e William, prova da reaprendência. Gostaria de convidar a todos, mais uma vez, para participarem da semana da INVEX, é a 7ª semana da INVEX, que vai acontecer em janeiro, do dia 16 até dia 21. Então, além do congresso, vai haver uma visita ao Museu Bertone, que se situa no Paraguai. Então, a todos que tiverem interesse, mandem um e-mail para nós no cursos@acinvexes.org.br. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. A gente queria dar notícia para vocês que nós adquirimos ontem os 3 laptops que vão ser sorteados dia 31 de dezembro. Então, semana que vem deve estar chegando aqui, vocês vão ter acesso visual a eles. E a gente queria recomendar a todos que não renovaram ainda a sua inscrição, no mês de outubro e novembro, que renovem. Pode ser pelo site, a gente aceita o Visa e o Mastercard, e na recepção do CAEC pode ser feito em cheque, e outras formas de pagamento pode ser composta na recepção do CAEC. Então, todos estão convidados a renovar, e até dia 31 a gente vai sortear os prêmios. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2010, do ano que vem. A proposta do Balanço Existencial é a pessoa fazer um verdadeiro inventário da própria vida, levantando tudo que ela errou, tudo que ela se enganou, tudo que ela acertou, tudo que ela conquistou, e a partir daí estabelecer um saldo. De posse desse saldo evolutivo, ela vai fazer um planejamento existencial. O que ela quer para os próximos anos? O que ela pode fazer para melhorar, para aperfeiçoar o seu alto desempenho na ProEx, o seu alto desempenho evolutivo? O balanço é composto por uma série de atividades. Esse ano, o tema central é liderança evolutiva, ou liderança na Max ProEx. Nós vamos ter a participação, por exemplo, de 4 epicons que vão apresentar a sua experiência pessoal dentro do contexto do epicentrismo consciencial e, posteriormente, um debate para que a gente possa refletir mais sobre essas condições. Ok? Então, entre 13 e 16 de fevereiro, contamos com a participação de vocês. Até mais. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de reforçar o convite àquelas pessoas que querem se qualificar sob o ponto de vista interassistencial, para que se reúnam aqui no CAEC nos dias 21 a 27 de dezembro, participando da imersão na tenepsologia. Então, essa atividade conta com 3 eventos sequenciais. O primeiro deles é o Fórum da TENEPS, segundo encontro internacional dos tenepsistas, que tem como objetivo justamente reunir pessoas para fazer um debate mais aprofundado acerca dessa técnica assistencial, dessa técnica avançada de assistência. Na sequência, nós teremos um curso avançado com o professor Valdo Vieira, onde serão debatidos 2 verbetes inéditos, e coroando então esse evento, nós teremos o acomplementário, cujas vagas já estão praticamente finalizadas. Então, a gente solicita que aqueles que têm interesse em justamente fazer uma imersão mais aprofundada, né, na condição da TENEPS, realizem as suas inscrições aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de lembrar a todos aqueles que estão participando do Programa de Desenvolvimento de Professores da Reaprendência, que amanhã de manhã, sábado, a partir das 8 horas,
nós teremos a prova para candidatos à docência. A prova vai iniciar às 8h30, mas é bom que vocês cheguem antecipadamente, aqueles que vão participar. Procurem hoje descansar bem, se alimentem bem, né? A prova tem 50 questões, ela está bastante acessível e bastante prazerosa de ser feita. Então, torço por vocês, desejo que vocês se saiam bem. Até amanhã. Ah, sim, o local, a gente até já havia avisado, vamos lembrar, é o auditório da Holoteca, lá embaixo. Ok? Aqui no CIAEC. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete Associação Didática com 19 votos. Obrigado, uma boa tarde a todos.